A infância nem sempre existiu, ela foi construída. Olá, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Malu Facuri, psicóloga e advogada. Eu concluí recentemente mais uma especialização em direito de família e sucessões, com um olhar mais psicanalítico. Uma experiência que me atravessou profundamente. E foi justamente a partir dela que surgiu a ideia deste vídeo, uma reflexão sobre o início de todos nós, a história da infância. Nem sempre a infância ocupou o lugar que hoje consideramos natural. Durante muito tempo, a família não era o espaço dos laços afetivos, mas sim uma estrutura voltada à conservação de bens, à prática de um ofício e à ajuda mútua. Em um contexto histórico em que homens e mulheres dificilmente sobreviveriam sozinhos, o afeto não era prioridade. Então, entre os séculos 12 e 16, a criança não era reconhecida socialmente, nem pela sociedade e nem pela própria família. A mortalidade infantil era extremamente alta e, como defesa diante do sofrimento, evitava-se o apego, né? Então, se uma criança morresse, outra poderia vir para substituí-la. A infância era um período curto, limitado ao tempo de maior dependência física. Assim que a criança adquiria alguma autonomia, ela passava a conviver diretamente com os adultos, compartilhando trabalhos e jogos. Não havia uma distinção clara entre infância, adolescência e vida adulta. A criança, ela aprendia observando e ajudando. E sua passagem pela família e pela sociedade era breve e muitas vezes insignificante. Se a criança sobrevivesse ao período inicial de dependência, era comum que fosse viver em outra casa, servindo a outros adultos. Estar bem educada significava saber obedecer e trabalhar. A partir dos séculos 17 ao 20, algo começou a mudar. A escola surge como um espaço exclusivo para as crianças, separando-as do mundo adulto. Então essa separação, ela se intensifica com o tempo de escolarização e também com um processo de moralização da sociedade e, claro, fortemente influenciada pela igreja. Ao mesmo tempo, a família começa a se transformar. Ela passa a ser um espaço de laços afetivos, de cuidado e de investimento emocional. Os filhos deixam de ser apenas instrumentos de preservação patrimonial. Surge um interesse real por sua aprendizagem, por sua qualidade de vida e por seu futuro. A criança sai do anonimato e torna-se um ser importante. As famílias passam a se organizar em torno dela e do seu bem-estar. A perda de um filho já nessa época, ela deixa de ser algo vivido sem sofrimento. Um filho já não é facilmente substituível por outro. Limita-se o número de filhos para que se possa cuidar melhor deles. A ideia de infância passa a estar ligada à dependência, à fragilidade e inocência. Sai-se da infância à medida que se sai da dependência, inicialmente, sobretudo física.
Ao longo do tempo, a infância ela foi sendo inventada, construída, interpretada e nomeada. Ela ganha visibilidade e reconhecimento como um momento fundamental da vida, mas também ganhou o interesse de diferentes grupos pelo seu controle, pelo gerenciamento, pela disciplina e pelo governo. Chegamos aos dias de hoje, né, com uma forte diferenciação entre crianças e adultos, uma distinção produzida em grande parte pelas ciências humanas e biológicas, especialmente ao longo do século XX. As crianças passam a ser minuciosamente analisadas, descritas e interpretadas por discursos técnicos, científicos e jurídicos. É inegável a relevância que a infância ocupa em nossa cultura hoje. Por um lado, há um avanço importante, né, o reconhecimento da infância como um período essencial da vida humana. Por outro, vivemos um paradoxo. Ao mesmo tempo em que protegemos a infância, atribuímos às crianças um poder e uma capacidade que não correspondem às suas potencialidades reais. Muitas vezes esperamos que lidem com a realidade quase como adultos, esquecendo que sua forma de ver o mundo se baseia muito mais na experiência vivida do que na elaboração psíquica madura. Talvez o grande desafio contemporâneo seja este: reconhecer a infância sem apagá-la, proteger sem adultizar, escutar sem exigir o que ainda não pode ser dado. Fica aqui o convite à reflexão. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigada.